Minha querida amiga, há algo que o Espírito Santo quer te revelar hoje. Algo tão profundo, tão transformador, que se você permanecer comigo até o final desta mensagem, sua vida nunca mais será a mesma. Porque ele me mostrou 8 verdades preciosas que toda mulher precisa conhecer para caminhar em bênção. E uma delas, querida, uma delas vai tocar diretamente essa necessidade silenciosa que você carrega em seu coração. Diga-me nos comentários se alguma vez você já sentiu o toque suave de sua presença, esse momento onde você sabe que não está sozinha, onde seu amor te envolve como um manto morno na noite mais fria. Inscreva-se agora mesmo, porque o que vamos compartilhar não é só para você, é para cada mulher que Deus colocar no seu caminho. Permita-me contar algo que aconteceu há muitos anos, quando eu era apenas uma jovenzinha que buscava desesperadamente o rosto de Deus. Estava em meu quarto, de joelhos, chorando, porque havia coisas em minha vida que pareciam impossíveis de mudar. E de repente, querida amiga, de repente senti uma presença tão real, tão tangível, que minhas lágrimas se converteram em adoração. Não foi minha força, não foi minha sabedoria, foi Ele. É sempre Ele. A primeira coisa que Deus quer que você saiba, minha querida irmã, é esta: você não precisa ser perfeita para ser amada. Oh, quantas vezes eu vi mulheres que se castigam, que se condenam, que acreditam que devem chegar a Deus com as mãos limpas e o coração sem manchas. Mas escute-me bem, Ele te ama com as suas feridas. Ele te ama com os seus erros. Ele te ama com essa culpa que você carrega há anos. Lembro-me de uma mulher em Pittsburgh. Chegou à reunião arrastando os pés, com o olhar perdido. Havia perdido seu esposo em um acidente e se culpava porque naquela manhã eles tinham discutido. Durante meses, havia carregado essa culpa como uma rocha no peito. Mas quando o Espírito Santo começou a se mover, querida, quando ele começou a tocar seu coração, ela entendeu algo maravilhoso. O amor de Deus não depende de nossos últimos erros. Seu amor é como um rio que flui constante, não importam as pedras que queiramos pôr em seu caminho. Vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados, e eu vos aliviarei, diz Jesus em Mateus 11h28. Não diz, vinde quando estiverdes prontos. Não diz, vinde quando tiverdes resolvido tudo. Diz, vinde tal como estáis. E essa, querida amiga, é a primeira bênção, ser amada sem condições. Mas há algo mais profundo ainda. A segunda coisa que Ele quer que você saiba é que suas lágrimas são preciosas para Deus. Cada lágrima que você derramou em silêncio, cada noite que chorou sobre o travesseiro, cada momento onde sentiu que ninguém te compreende, Ele as recolheu todas. O Salmo 56:8 diz que Deus guarda nossas lágrimas em seu odre. Você pode imaginar isso? O Deus do universo, aquele que formou as estrelas com seus dedos, considera suas lágrimas tão valiosas que as guarda como tesouros. Havia uma mulher em um dos meus cultos. Não podia ter filhos. Durante 15 anos havia orado, havia suplicado, havia chorado até ficar sem lágrimas. Naquela noite, quando orei por ela, não pediu cura para seu ventre, pediu paz para seu coração. E sabe o que aconteceu, querida? Deus lhe deu ambas as coisas, mas primeiro lhe mostrou que suas lágrimas não tinham sido em vão, que cada uma delas havia subido como incenso diante de seu trono. Não sei que lágrimas você derramou, minha querida irmã. Não sei se foram por um casamento desfeito, por filhos rebeldes, por sonhos que parecem impossíveis, por uma doença que não vai embora, por uma solidão que dói até os ossos. Mas quero que você saiba disto: Deus não desperdiça a dor. Ele a transforma. Como o carvão sob pressão se converte em diamante, assim sua dor nas mãos dele se converte em bênção. A terceira verdade que ele quer te revelar é esta: você tem mais poder do que imagina. Não falo do poder humano. Não falo da força de vontade ou da determinação. Falo do poder do Espírito Santo que vive em você. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, diz Atos 1h08. Esse poder não é para se gabar, não é para controlar tudo, é para abençoar, para curar, para transformar. Você já notou como o ambiente muda quando uma mulher cheia do Espírito Santo entra em uma sala? Não precisa gritar, não precisa demonstrar nada, simplesmente sua presença traz paz. Tenho visto mães orar por filhos viciados e vê-los livres. Tenho visto esposas orar por casamentos destruídos e ver o amor renascer como flores na primavera. Não foi o poder delas, querida, foi Ele operando através delas.
O Espírito Santo é como um rio cristalino que flui do coração de Deus até seu coração, e do seu coração para tudo que você toca: seu lar, seus filhos, seu trabalho, seu casamento. Tudo pode ser abençoado quando você permite que ele flua através de você sem obstáculos. Mas deixe-me te perguntar algo que talvez te incomode um pouquinho. O que você está fazendo com esse poder? Você o está usando para reclamar ou para abençoar? Você o está usando para criticar ou para curar? Porque, querida amiga, com o poder vem a responsabilidade, e Deus quer que você use esse poder não para construir o seu reino, mas para estender o dele. Lembro-me de uma mulher de Chicago. Trabalhava como secretária em um escritório cheio de fofocas e amargura. Cada dia era uma batalha, mas em vez de se juntar às queixas, decidiu ser diferente. Começou a orar por seus colegas em silêncio. Começou a ser a primeira a ajudar, a primeira a perdoar, a primeira a abençoar. Em 6 meses, aquele escritório havia se transformado completamente, não porque ela fosse perfeita, mas porque permitiu que o poder de Deus fluísse através de sua vida comum. A quarta coisa que Deus quer que você saiba é talvez a mais difícil de aceitar. Às vezes, Ele permite as tempestades para te ensinar a dançar na chuva. Sei que soa duro, querida amiga. Sei que quando você está no meio da dor, quando as circunstâncias te esmagam, quando parece que Deus se esqueceu de você, estas palavras podem soar vazias. Mas escute-me. Jó disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Não porque Jó fosse masoquista ou porque não sentisse dor, mas porque ele havia aprendido algo que nós precisamos aprender: que a presença de Deus é mais preciosa que a ausência de problemas, que sua companhia é mais valiosa que a sua conveniência. Havia uma mulher em uma das minhas reuniões. Levava 3 anos lutando contra o câncer, 3 anos de quimioterapias, de noite sem dormir, de ver seu cabelo cair, de se sentir inútil e doente. Mas naquela noite, quando testemunhou, disse algo que nunca esqueci: Senhorita Kuhlman, eu não peço a Deus que me tire o câncer. Peço que me ensine o que Ele quer que eu aprenda enquanto tenho. E sabe o que aconteceu? Naquele momento, querida, naquele preciso momento, Deus a curou completamente, não porque ela pediu cura, mas porque pediu intimidade. Às vezes, as bênçãos de Deus vêm disfarçadas de dificuldades. Às vezes, sua resposta não é te tirar da tempestade, mas te ensinar que Ele está contigo no meio dela. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 43:2. Não diz que não haverá águas, não diz que não haverá rios, diz que Ele estará contigo quando os atravessares. Você já se perguntou alguma vez por que Deus permite certas coisas em sua vida? Por que permite que seu coração se parta? Por que permite que seus sonhos se atrasem? Por que permite que as pessoas que você ama te machuquem? Nem sempre teremos as respostas, querida irmã, mas sempre teremos sua presença. E às vezes, sua presença é a única resposta que precisamos. A quinta verdade é uma que me custou anos para entender. Sua identidade não depende do que você faz, mas de quem você é nele. Oh, quantas mulheres eu conheci que se definem por seus papéis. Sou mãe, sou esposa, sou empresária, sou dona de casa. E está tudo bem, querida, esses papéis são lindos e necessários. Mas o que acontece quando os filhos vão embora? O que acontece quando o casamento acaba? O que acontece quando você perde o emprego? Quem você é então? Você é filha do rei. Você é herdeira do reino. Você é amada, escolhida, preciosa aos seus olhos. Isso nunca muda. Isso não depende do seu desempenho, do seu sucesso, de quão bem você cumpre com as expectativas dos outros. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2:9. Você ouviu isso? Sacerdócio real. Você tem sangue real correndo por suas veias espirituais. Lembro-me de uma mulher que havia sido abandonada pelo marido depois de 25 anos de casamento. Ela se sentia como um móvel velho que já não servia. Quem sou eu agora? Me perguntou com lágrimas nos olhos. Para que eu sirvo? Eu peguei em suas mãos e disse: querida, você não é o que ele decidiu deixar. Você é o que Deus decidiu salvar. Sua identidade não dependia do anel em seu dedo, mas da marca de Deus em seu coração. Quando você entende isso, querida amiga, quando realmente entende que seu valor não flutua com as circunstâncias, algo poderoso acontece em seu interior.
Você deixa de buscar a aprovação dos outros porque já tem a aprovação do único que realmente importa. Você deixa de competir com outras mulheres porque entende que cada uma tem seu lugar único no coração de Deus. Você deixa de se sentir ameaçada porque sabe que o que Deus tem para você, ninguém pode te tirar. Permita-me compartilhar contigo algo muito pessoal. Quando comecei no ministério, havia quem dissesse que uma mulher não podia pregar. Havia quem questionasse cada palavra que saía dos meus lábios. Por um tempo, isso me machucou profundamente. Mas uma noite, em oração, o Senhor me mostrou algo. Catherine, você não está aqui para provar nada a ninguém. Você está aqui porque eu te chamei, e quando eu chamo, eu capacito. Desde aquele dia, nunca mais busquei a aprovação humana. Só buscava a aprovação dele. E ele não divide sua glória com ninguém. A sexta coisa que Deus quer que você saiba é revolucionária. Suas feridas podem se converter em seu ministério. Sim, querida, você ouviu bem. Isso que te quebrou, isso que te machucou tão profundamente, isso que você prefere manter oculto, pode ser exatamente o que Deus use para curar outras pessoas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos também nós consolar os que estão em qualquer tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1:3-4. Deus desperdiça a sua dor. Ele a recicla para a bênção. Tenho visto mulheres que perderam filhos se tornarem mães espirituais de muitos órfãos. Tenho visto mulheres que passaram por divórcios dolorosos se tornarem conselheiras que salvam casamentos. Tenho visto mulheres que lutaram contra vícios se tornarem libertadoras de outras escravas. Não é coincidência, querida, é o plano de Deus. Havia uma mulher em Detroit que havia sido abusada durante sua infância. Durante anos, viveu com essa ferida infeccionada, cheia de amargura e temor. Mas quando finalmente permitiu que Deus tocasse essa dor, querida, quando permitiu que ele curasse essa ferida, ela se tornou uma mulher poderosa que ajudava outras meninas abusadas. Sua dor se tornou seu propósito. Sua ferida se tornou seu ministério. Talvez você esteja pensando, mas, Catherine, minha dor é grande demais, minha ferida é profunda demais. Ninguém entenderia. Querida irmã, justamente por isso Deus pode te usar, porque você esteve nesse vale escuro, porque conhece o caminho de saída, porque experimentou sua consolação no mais profundo da noite. Não estou dizendo que busque a dor, não estou dizendo que se deleite nela, estou dizendo que não a desperdice. Permita que Deus a transforme. Permita que Ele pegue essas cinzas e as converta em formosura. A ordenar que aos aflitos de Sião se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em lugar de luto, manto de alegria em lugar do espírito angustiado. Isaías 61:3. Se você quer seguir crescendo nesta busca do Espírito Santo, querida irmã, te recomendo alguns livros que têm sido de grande bênção para muitas vidas. Há recursos maravilhosos que podem te acompanhar neste caminhar para uma fé mais profunda. Deixe os links na descrição para que você possa vê-los na Amazon. Não é por conveniência, é porque vi como estas leituras transformaram corações e renovaram esperanças. Às vezes, Deus usa as páginas de um livro para nos falar tão claramente como se estivesse sentado ao nosso lado. Agora, a sétima verdade que Deus quer te revelar vai desafiar algo que talvez você tenha acreditado durante anos. Ele está esperando que você seja forte para te usar. Está esperando que você seja disponível. Querida amiga, quantas vezes eu ouvi mulheres dizerem: quando eu estiver mais preparada, servirei a Deus. Quando eu souber mais da Bíblia, quando eu tiver mais fé, quando eu resolver meus problemas. Mas olha o que diz em 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus não busca os perfeitos, busca os disponíveis. Não busca os que têm tudo resolvido. Busca os que estão dispostos a dizer: aqui estou, Senhor, usa-me. Lembro-me do meu primeiro culto de cura. Eu estava aterrorizada. Não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Minhas mãos tremiam quando orei pela primeira pessoa. Mas, sabe o que aconteceu? Deus a curou. Não porque eu fosse especial, não porque eu tivesse algum poder mágico, mas porque me fiz disponível para que Ele operasse através de mim. E quando Ele viu que eu não ia roubar-lhe a glória,
continuou usando minhas mãos fracas e trêmulas para tocar vidas. Talvez você pense que não tem nada a oferecer. Talvez pense que seus dons são muito pequenos, muito comuns. Mas, querida irmã, olhe o que Jesus fez com 5 pães e 2 peixes. Não era muito, mas estava disponível. E quando algo está disponível nas mãos de Deus, se multiplica de maneiras sobrenaturais. Sabe o que mais me emociona? Que Deus pode usar sua cozinha como santuário. Pode usar seu local de trabalho como púlpito. Pode usar sua conversa casual como profecia. Pode usar seu abraço como milagre. Você não precisa de um título teológico para orar por alguém. Você não precisa de um ministério formal para ser uma bênção. Havia uma mulher em Los Angeles que trabalhava limpando casas. Ela se sentia insignificante, invisível. Mas cada casa que limpava, o fazia como para o Senhor. E enquanto limpava, orava pelas famílias que viviam ali. Sem que ninguém soubesse, ela se tornou intercessora de dezenas de lares. Anos depois, fiquei sabendo que muitas daquelas famílias haviam sido transformadas. Casamentos restaurados, filhos rebeldes que voltaram para casa, doenças curadas. Tudo porque uma mulher humilde decidiu tornar seu trabalho comum disponível para propósitos extraordinários. Deus precisa da sua perfeição, precisa da sua disposição. Ele não precisa que você tenha tudo resolvido. Precisa que você confie que Ele pode resolver tudo através de você. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Sua fraqueza não é um obstáculo para Deus, é uma oportunidade. E agora chegamos à 8ª e última verdade, minha querida irmã, e talvez seja a mais importante de todas. Seu futuro não está determinado pelo seu passado. Oh, quantas mulheres vivem acorrentadas a erros que cometeram há anos, a decisões que tomaram, a coisas que lhes fizeram. Elas acreditam que seu passado define seu destino. Mas eu quero te dizer algo com toda a autoridade do céu. Isso é mentira do inimigo. De modo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Você ouviu isso? Nova criatura. As coisas velhas passaram. Não diz que se modificaram ou melhoraram. Diz que passaram. Foram-se. Já não tem poder sobre você. Havia uma mulher em uma das minhas reuniões. Havia estado na prostituição durante 10 anos. As drogas a levaram a lugares que nunca pensou que visitaria. Havia perdido a guarda de seus filhos. Havia perdido a confiança de sua família. Havia perdido o respeito por si mesma. Chegou naquela noite arrastando correntes invisíveis de vergonha e condenação. Mas quando o poder do Espírito Santo a tocou, oh, querida, quando a tocou, essas correntes se romperam como fios frágeis. Não gradualmente, instantaneamente. E não só foi livre do passado, foi equipada para o futuro. Hoje, é pastora de mulheres, ajudando outras que estiveram onde ela esteve. Seu passado não a desqualificou, a capacitou. O que é que você pensa que te desqualifica? Um aborto que você fez há anos, um casamento que fracassou, mentiras que você disse, dinheiro que você roubou, filhos que não soube criar, pais que não soube honrar? Querida amiga, o sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer mancha em seu passado. Quando Deus te perdoa, Ele não só apaga o pecado, Ele te dá um novo começo, te dá uma nova identidade, te dá uma nova história. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1:18. Mas aqui está o segredo, querida irmã. Você tem que soltar o passado para abraçar o futuro. Você tem que parar de se recusar a perdoar a si mesma. Se Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Se Ele decidiu te dar uma nova oportunidade, quem é você para continuar se condenando? O inimigo quer te manter olhando para trás porque sabe que se você olhar para frente, verá as promessas de Deus te esperando. Ele quer que você se concentre no que perdeu porque sabe que se você se concentrar no que Deus quer te dar, você será imparável. Lembro-me de uma noite na Filadélfia, quando uma mulher se aproximou depois do culto. Havia tal dor em seus olhos que partia meu coração. Ela me contou que havia abandonado seu bebê em um hospital há 30 anos. 30 anos vivendo com essa culpa, 30 anos se castigando, 30 anos se sentindo indigna do amor de Deus. Peguei em suas mãos e disse:
Querida, esse bebê está no céu, feliz e completo, e você tem que decidir se vai viver os próximos 30 anos se condenando ou servindo a Deus com o tempo que lhe resta. Naquela noite, ela entregou sua vida completamente ao Senhor e hoje, aos 70 anos, dirige o ministério para mães solteiras. Sua dor se tornou seu propósito. Seu erro se tornou seu ministério. Você percebe, minha querida irmã? Deus é especialista em escrever histórias lindas com capítulos feios. Ele é perito em criar milagres com ruínas. Ele pode pegar os pedaços quebrados da sua vida e construir algo mais bonito do que você jamais imaginou. Mas você tem que lhe dar permissão. Você tem que soltar o que foi para receber o que será. Você tem que deixar de ser arqueóloga da sua dor e se tornar arquiteta do seu futuro. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14. Sabe de uma coisa, querida amiga? Enquanto estive compartilhando com você estas 8 verdades, senti a presença do Espírito Santo de uma maneira muito especial. Ele está aqui. Ele está tocando corações. Talvez o seu seja um deles. Talvez neste momento você sinta algo se movendo em seu interior, algo que não sentia há muito tempo. Essa é a presença dele, querida. Esse é o seu amor preenchendo os espaços vazios da sua alma. O que você vai fazer com estas verdades? Vai guardá-las como informação bonita ou vai vivê-las como transformação? Porque a informação sem transformação é só entretenimento. Mas quando você permite que estas verdades penetrem até o mais profundo do seu ser, quando as deixa mudar a maneira como você se vê, como vê seu passado, como vê seu futuro, então, querida irmã, então você experimenta o que significa viver em bênção. Permita-me orar com você agora mesmo. Feche seus olhos, querida amiga. Respire fundo. Sinta a presença dele preenchendo o lugar onde você está. Pai Celestial, aqui está minha irmã que dedicou seu tempo para ouvir tua voz através destas palavras. Tu conheces seu coração, conheces suas lágrimas, conheces seus sonhos. Peço que estas 8 verdades sejam só palavras para ela, mas vida. Que se tornem o alicerce sobre o qual ela construa o resto de seus dias. Cura-a onde ela precisa de cura, liberta-a onde precisa de liberdade. Usa-a como só tu sabes usar. No nome de Jesus. Amém. Antes de nos despedirmos, quero te lembrar de algo que vi repetidamente em meu ministério. Deus nunca desperdiça uma lágrima, nunca ignora uma oração, nunca esquece um coração sincero. Ele tem preparado bênçãos especificamente para você. Bênçãos com seu nome escrito nelas. Bênçãos que estão esperando o momento perfeito para se manifestar em sua vida. Gente, segura um pouquinho o que a gente estava falando. Eu preciso muito compartilhar algo que me transformou de dentro para fora. Quantas vezes a gente não se sente perdida, sem saber o que fazer diante de um problema? É como se a gente estivesse numa neblina, sem enxergar a saída. Eu vivi muito tempo assim, lidando com os mesmos desafios por pura falta de sabedoria. Até que uma amiga me apresentou o livro Guia da Mulher Sábia. Esse livro não tem nada de conversa fiada. É um manual prático, um guia completo que nos ensina a tomar decisões melhores e agir com mais inteligência e paz em todas as áreas da nossa vida. Ele me deu as ferramentas que eu precisava para sair do lugar e construir a vida que eu sempre quis. É o tipo de coisa que a gente lê e pensa, por que ninguém me falou disso antes? Se você também sente que precisa de um norte, eu deixei o link para esse livro na descrição. E o melhor, você garante o seu exemplar e ainda leva, de presente, um devocional de 30 dias para aprofundar ainda mais essa jornada de autoconhecimento. Fica a dica, de coração. Esse livro é um investimento em você. Agora sim, vamos voltar ao nosso conteúdo. E se você sente que precisa aprofundar mais nestes temas, que precisa de mais recursos para nutrir sua alma, eu vi como alguns livros preciosos foram instrumentos nas mãos de Deus para tocar vidas. Na descrição, você encontrará algumas recomendações que abençoaram muitas mulheres em sua caminhada espiritual. Não é obrigação, querida. É simplesmente um convite para seguir crescendo nesta linda jornada de fé. Estas 8 verdades que compartilhamos são como sementes plantadas no jardim do seu coração. Mas as sementes precisam de cuidado para crescer, precisam de água, precisam de luz, precisam de atenção. Por isso, quero te desafiar a algo esta semana, minha querida irmã.
Quero te desafiar a que cada dia, durante 10 minutos, você se sente em silêncio com Deus. Não para lhe pedir coisas, não para lhe dar uma lista de necessidades, só para estar com Ele. Nesses 10 minutos de silêncio, permita que Ele te lembre quem você é aos seus olhos. Permita que Ele cure essas feridas que ainda doem. Permita que Ele te mostre como quer usar sua vida para abençoar outros. Permita que Ele escreva um novo capítulo na história da sua vida. A oração não precisa ser complicada, querida amiga. Pode ser tão simples como: aqui estou, Senhor. Toca-me, muda-me, usa-me. Mas esses 10 minutos diários podem transformar sua vida de maneiras que você nem pode imaginar agora. E sabe o que mais quero te pedir? Que compartilhe esta mensagem com outras mulheres que você conhece. Com sua irmã que está passando por um divórcio difícil, com sua amiga que perdeu o emprego, com sua vizinha que está lutando com a depressão, com sua filha que se sente perdida. Porque estas verdades não são só para você, são para cada mulher que precisa lembrar que é amada, que é valiosa, que tem propósito, que sua história não terminou. Diga-me nos comentários qual destas 8 verdades tocou mais profundamente seu coração. Conte-me se você sentiu a presença do Espírito Santo enquanto ouvia. Compartilhe seu testemunho, porque talvez seja exatamente o que outra mulher precisa ouvir hoje. E, por favor, inscreva-se neste canal e ative as notificações, porque Deus tem mais mensagens, mais revelações, mais bênçãos que quer compartilhar com você. Lembre-se, querida irmã, você não é uma casualidade, não é um erro, não é insignificante. Você é uma filha do Rei, criada com propósito, chamada para a bênção, destinada para a grandeza. Ele divide sua glória com ninguém, mas divide seu amor com você. E esse amor é mais que suficiente para qualquer coisa que você esteja enfrentando. Que a sua paz, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que sua alegria seja sua fortaleza. Que sua presença seja sua companhia constante e que estas 8 verdades se convertam em 8 colunas sobre as quais você construa uma vida de bênção. Não sou eu quem te abençoa, querida amiga. É Ele, sempre. É Ele. Eu sou apenas um vaso de barro que Ele decidiu usar para te levar sua mensagem de amor. Mas o poder, a cura, a transformação, tudo vem dele. Tudo é por Ele. Tudo é para Ele. Até que nos encontremos novamente, seja aqui na terra ou na presença do Pai, que você saiba que foi profundamente amada, poderosamente abençoada e eternamente guardada no coração de Deus. Se tão somente você crer, querida irmã, verá a glória de Deus se manifestar em sua vida de maneiras que nunca sonhou possíveis. O Espírito Santo está contigo. Ele está em ti. Ele está operando através de ti. E o melhor, o melhor está por vir. Não porque eu o diga, mas porque Ele o prometeu. E Deus jamais mente. Suas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. Vá em paz. Viva em bênção, caminhe em vitória e lembre-se sempre, você é amada mais do que jamais poderá compreender. Você é valiosa mais do que jamais poderá medir. Você é poderosa mais do que jamais poderá imaginar, porque aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Bênçãos, minha querida irmã. Bênçãos abundantes, bênçãos transbordantes, bênçãos que te alcancem e te sobrepassem no nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Mas antes que você vá, quero te contar algo mais. Algo que acabou de acontecer enquanto eu estava orando por você. O Espírito Santo me mostrou que há uma mulher ouvindo isto agora, mesmo que tenha pedido um sinal. Você tem perguntado a Deus se Ele realmente te ouve, se Ele realmente se importa com essa situação específica que te tira o sono. Querida irmã, este é o seu sinal. O fato de você ter chegado até aqui, o fato de ter dedicado este tempo para ouvir a voz dele, essa é a sua resposta. Ele te ouve, Ele se importa, Ele está operando, embora você não veja ainda. E a outra mulher, você sabe quem é, que tem sentido que já é tarde demais para mudar, que seus melhores anos já passaram, que você já não tem nada a oferecer. Oh, querida amiga, que mentira mais grande! Moisés tinha 80 anos quando Deus o chamou para liderar Israel. Sara tinha 90 anos quando deu à luz a Isaque. Não importa quantos anos você tenha, não importa quanto tempo você sente que perdeu, Deus não terminou com você. Na verdade, talvez Ele esteja apenas começando. Sabe por que eu me emociono tanto quando penso no seu futuro? Porque eu vi o que Deus pode fazer com uma vida rendida.
Vi como ele pega o comum e o torna extraordinário. Vi como ele pega o quebrado e o torna belo. Vi como ele pega o que o inimigo quis usar para destruir e o converte em instrumento de bênção. Sua história não é um acidente, querida irmã. Os capítulos difíceis não foram erros de impressão. Os momentos dolorosos não foram páginas em branco que não deveriam ter existido. Tudo, absolutamente tudo, foi permitido por um Deus que vê o final desde o começo e que sabe como tecer até os fios mais escuros em uma tapeçaria de beleza. Lembro-me de uma vez quando estava muito desanimada. Havia gente criticando o ministério, questionando os milagres, semeando dúvidas nos corações das pessoas. Sentei-me em meu quarto e chorei como uma menina. Senhor, eu disse, será que eu me equivoquei? Será que isto não é de ti? E nesse momento de vulnerabilidade, ele me falou tão claro como estou te falando agora. Catherine, os milagres não vêm de ti, vêm através de ti. E enquanto você mantiver suas mãos limpas e seu coração puro, eu continuarei operando. Isso mesmo eu te digo hoje, minha querida irmã. Mantenha suas mãos limpas de inveja, de amargura, de ressentimento. Mantenha seu coração puro de motivos egoístas, de orgulho, de desejos de vingança, e você verá como Deus opera milagres através de sua vida comum de maneiras extraordinárias. Você já notou como Deus frequentemente usa as pessoas mais inesperadas? A mulher samaritana para evangelizar uma cidade inteira. Raabe, a prostituta, para proteger os espias. Esther, a órfã, para salvar toda uma nação. Ele não busca os perfeitos, busca os disponíveis. Ele não busca os que têm tudo resolvido. Busca os que estão dispostos a confiar que ele pode resolver tudo. E quando digo tudo, me refiro a tudo, querida amiga. Essa relação que parece impossível de restaurar, essa doença que os médicos dizem que tem cura, essa situação financeira que te mantém acordada à noite, esse filho que se afastou de casa e de Deus, esse sonho que parece grande demais para a sua realidade, esse chamado que você sente no coração, mas que te parece impossível de cumprir. Para Deus não há impossíveis. Para Ele, impossível é simplesmente um convite para mostrar seu poder. Porque para Deus tudo é possível. Marcos 10:27. Não diz muitas coisas são possíveis. Não diz algumas coisas são possíveis. Diz tudo é possível. Mas há algo que você precisa entender, querida irmã. Os milagres frequentemente vêm envoltos em processos. Deus poderia fazer tudo instantaneamente, mas às vezes permite que as coisas levem tempo porque, no processo, Ele está trabalhando no seu caráter, na sua fé, na sua dependência dele. O milagre não é só o que Ele faz por você, é também o que Ele faz em você enquanto você espera. Havia uma mulher em uma das minhas reuniões que estava orando pela cura de seu esposo há 5 anos. Câncer em estágio terminal. Os médicos haviam dado seu veredito final. Mas ela continuou orando, continuou crendo, continuou declarando vida sobre a morte. E sim, Deus curou seu esposo. Mas o que mais me impactou foi o que ela me disse depois. Catherine, Deus curou meu esposo, mas nesses 5 anos de espera, Ele me curou. Me curou da amargura, do medo, da desesperança. Quando meu esposo foi curado fisicamente, eu já havia sido curada espiritualmente. Talvez você esteja em um tempo de espera agora mesmo. Talvez tenha orado por algo durante meses, até anos, e parece que Deus te escuta. Querida irmã, Ele te escuta. Cada oração, cada lágrima, cada suspiro chegou ao seu coração. Mas o tempo dele não é nosso tempo, e seus caminhos são nossos caminhos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Enquanto você espera, não fique passiva. Enquanto confia no tempo dele, continue avançando em fé. Enquanto aguarda sua resposta, continue sendo uma bênção para outros. Porque às vezes, a bênção que você está esperando que você abençoe alguém mais. Sabe qual é um dos maiores erros que cometemos como mulheres de fé? Pensar que temos que esperar até estar completamente curadas para ajudar a curar outros. Pensar que temos que ter tudo resolvido antes de poder aconselhar alguém. Pensar que temos que ser perfeitas antes de poder ser úteis. Mas, querida amiga, às vezes a pessoa que mais pode ajudar alguém que está em buraco é alguém que acabou de sair de um semelhante. Às vezes, a mulher que melhor pode consolar uma mãe que perdeu um filho é outra mãe que passou pela mesma perda.
Às vezes, a que melhor pode guiar uma mulher para a liberdade é alguém que conhece as correntes em primeira mão. Não espere até estar pronta. Comece onde você está, com o que você tem, sendo quem você é agora mesmo. Deus pode te usar em sua imperfeição. De fato, muitas vezes Ele prefere te usar assim, porque quando as pessoas veem um milagre, sabem que não foi você, sabem que foi Ele. Lembro-me de uma jovem mãe em Fênix que estava lutando com depressão pós-parto. Ela se sentia uma fracassada como mãe, como esposa, como mulher. Mas em vez de se esconder em sua dor, decidiu ser vulnerável. Começou a compartilhar sua luta com outras mães jovens, e sabe o que descobriu? Que não estava sozinha. Que muitas outras mulheres estavam passando pelo mesmo, mas se sentiam envergonhadas demais para admitir. Essa vulnerabilidade se tornou um ministério. Sua casa se tornou um refúgio para mães que precisavam saber que não estavam loucas, que não estavam sozinhas, que havia esperança. Ela não estava curada quando começou a ajudar outras. Estava em processo. Mas Deus usou seu processo para acelerar o processo de cura na vida de outras. Talvez sua dor atual seja o equipamento para seu ministério futuro. Talvez sua luta presente seja a preparação para seu propósito divino. Talvez o que você está vivendo agora não seja só algo que você tem que sobreviver, mas algo que Deus quer que você use para ajudar outros a mais que sobreviver, a prosperar. E falando em prosperar, querida irmã, quero que você entenda algo muito importante. Deus não só quer que você sobreviva a esta temporada difícil, Ele quer que você floresça no meio dela. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Salmo 92, 12. A palmeira é fascinante porque pode se curvar com os ventos mais fortes sem se quebrar, e quando a tempestade passa, ela se endireita e continua produzindo fruto. Essa é você, querida amiga. Você é uma palmeira no reino de Deus. Você pode se curvar sob a pressão, mas não vai se quebrar. Pode ser sacudida pelas circunstâncias, mas não vai ser desenraizada. E quando esta tempestade passar, e vai passar, você vai se endireitar e vai produzir mais fruto do que jamais produziu. Mas para florescer, você precisa de raízes profundas. E as raízes crescem na intimidade com Deus. Nesses momentos silenciosos, quando é só você e Ele. Nessas conversas honestas onde você lhe diz exatamente como se sente. Nessas horas de adoração, quando seu coração se conecta com o coração dele. Nessas temporadas de jejum, quando seu espírito se alinha com o espírito dele. Não subestime o poder da intimidade com Deus, querida irmã. Não é só tempo devocional, não é só uma rotina religiosa, é a fonte de onde brota todo o resto. Sua fortaleza, sua sabedoria, sua paz, seu propósito, tudo nasce nesses momentos secretos com Ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91:1. Habitar-o é visitar de vez em quando. Habitar é viver lá. É fazer de sua presença seu lar permanente. É encontrar nele seu refúgio constante, sua fortaleza diária, sua alegria perpétua. Quando você habita em sua presença, algo sobrenatural acontece. Você começa a ver as coisas da perspectiva dele. Os problemas que pareciam montanhas se veem como pequenas colinas. As pessoas que te machucaram se veem como feridas que precisam de cura. As circunstâncias que te assustavam se veem como oportunidades para ver seu poder se manifestar. Havia uma mulher que trabalhava em um hospital, enfermeira de cuidados intensivos. Cada dia havia dor, morte, desesperança. Mas ela havia aprendido a habitar na presença de Deus, mesmo no meio do caos. Enquanto administrava medicamentos, adorava em silêncio. Enquanto consolava famílias, intercedia em seu interior. Enquanto atendia pacientes, permitia que o amor de Deus fluísse através de suas mãos. Os outros funcionários começaram a notar algo diferente nela. Os pacientes se acalmavam quando ela entrava no quarto. As famílias encontravam paz quando ela as consolava. Ela não pregava sermões, não citava versículos constantemente. Simplesmente levava a presença de Deus consigo aonde quer que fosse, e essa presença transformava o ambiente. Isso é o que acontece quando você aprende a habitar nele, querida irmã. Você se torna portadora de sua presença, se torna embaixadora de seu reino, se torna canal de seu amor onde quer que vá. E você não precisa anunciar isso. Não precisa usar uma camiseta cristã ou colocar música gospel em todo volume. Sua presença em você é tão real,
tão tangível, que as pessoas a sentem, mesmo que não entendam o que é que sentem. Sua paz no meio da crise é um testemunho. Sua alegria no meio da dor é uma pregação. Sua fé no meio da incerteza é uma revelação do caráter de Deus. Mas deixe-me ser muito clara com você, minha querida irmã. Levar sua presença não significa que você nunca terá dias difíceis. Não significa que nunca sentirá tristeza, frustração ou desânimo. Significa que, no meio dessas emoções humanas normais, há algo mais profundo que te sustenta. Há uma paz que não depende das circunstâncias. Há uma alegria que não se baseia nos sentimentos. Há uma esperança que não se fundamenta no que você vê. Jesus chorou no funeral de Lázaro, embora soubesse que ia ressuscitá-lo. Ele sentiu o peso da tristeza humana, embora tivesse o poder divino para mudar a situação. Não seja dura consigo mesma quando sente emoções difíceis. Não pense que ter fé significa não sentir dor. A fé não é a ausência de emoções humanas. A fé é a presença de confiança divina no meio dessas emoções. Você pode chorar e continuar crendo. Pode sentir medo e continuar avançando. Pode estar triste e continuar adorando. Pode estar confusa e continuar confiando. Porque sua fé não se baseia em como você se sente. Baseia-se em quem Ele é. E quem Ele é nunca muda. Querida amiga, Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Hebreus 13:08. Seu amor por você não flutua com seu estado de ânimo. Seu poder não diminui quando sua fé se sente fraca. Sua fidelidade depende da sua fidelidade. Ele é constante quando todo o resto é caótico. Essa constância de Deus é a âncora da sua alma. É o que te mantém firme quando as tempestades da vida ameaçam te arrastar. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Hebreus 6:19. Sabe o que isso significa? Significa que sua esperança não está ancorada nas circunstâncias temporais. Está ancorada na realidade eterna de quem Deus é e do que Ele prometeu. E essa âncora não se move. Não importa quão fortes sejam os ventos, não importa quão altas sejam as ondas, não importa quão escura seja a noite, sua âncora permanece firme. Por isso você pode descansar, querida irmã. Por isso pode ter paz no meio da tempestade. Não porque a tempestade não seja real, mas porque sua âncora é mais real que a tempestade. Não porque a dor não doa, mas porque sua esperança é mais forte que a dor. E quando você entende isso, querida amiga, quando realmente entende isso, algo poderoso acontece em seu interior. Você deixa de viver em modo de sobrevivência e começa a viver em modo de vitória. Deixa de se perguntar como vou sair disto, e começa a se perguntar o que Deus quer me ensinar através disto. Deixa de ser vítima das circunstâncias e se converte em vencedor em Cristo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Não diz que venceremos depois que as dificuldades passarem. Diz que somos mais que vencedores no meio delas. O que significa ser mais que vencedora? Significa que você só supera a situação, mas sai dela melhor do que entrou. Significa que você não só sobrevive, mas próspera. Significa que o que o inimigo quis usar para te destruir, Deus usa para te promover. Havia uma mulher que perdeu tudo em um incêndio. Sua casa, seus bens, suas lembranças materiais. Tudo virou cinzas em uma noite. Poderia ter ficado paralisada pela perda, poderia ter se amargurado pela injustiça. Mas, em vez disso, viu a situação como uma oportunidade para começar de novo. Usou o seguro para comprar uma casa menor, mas mais funcional. Encheu seu novo lar com coisas simples, mas significativas, e descobriu algo belo. Havia carregado tantas coisas desnecessárias que, quando as perdeu, se sentiu mais livre do que nunca. O incêndio que o inimigo quis usar para arruiná-la, Deus usou para simplificar sua vida e aproximá-la mais do que realmente importava. 2 anos depois, ela abriu um ministério para ajudar outras famílias que haviam perdido seus lares em desastres. Sua perda se tornou sua plataforma. Sua dor se tornou seu propósito. Sua tragédia se tornou seu testemunho. Isso é ser mais que vencedora, querida irmã. É encontrar maneira de que até as perdas se convertam em ganhos. É descobrir que Deus pode escrever histórias belas mesmo com as páginas mais feias da sua vida.
Talvez você esteja em uma dessas páginas feias agora mesmo. Talvez sinta que sua história não tem sentido, que é só uma série de eventos dolorosos sem propósito. Claro. Mas, querida amiga, Deus é o autor da sua história, e Ele nunca escreve capítulos sem propósito. Tudo tem um design, tudo tem uma razão. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Não diz que todas as coisas são boas. Diz que todas as coisas ajudam para o bem. Há uma diferença. O câncer não é bom, mas Deus pode usá-lo para o bem. O divórcio não é bom, mas Deus pode usá-lo para o bem. A perda de emprego é boa, mas Deus pode usá-la para o bem. Como? Porque Ele é especialista em alquimia espiritual. Pode pegar o chumbo da sua dor e convertê-lo em ouro de sua glória. Pode pegar as pedras que te atiraram e construir com elas um altar de adoração. Pode pegar os espinhos que te picaram e criar com eles uma coroa de vitória. Mas você precisa cooperar com Ele no processo, querida irmã. Precisa lhe entregar não só as coisas boas, mas também as más. Precisa lhe confiar não só seus sucessos, mas também seus fracassos. Precisa lhe render não só suas fortalezas, mas também suas fraquezas. Quando você lhe entrega tudo, absolutamente tudo, Ele pode operar com tudo. Quando você retém partes da sua vida, limitando seu acesso a certas áreas, está limitando sua capacidade de operar completamente em você. Há algo que você não lhe entregou completamente? Alguma dor que continua carregando sozinha? Algum medo que continua alimentando? Algum ressentimento que continua protegendo? Algum sonho que continua controlando? Querida amiga, Ele está esperando que você lhe entregue tudo. Não para te tirar, mas para transformar. Não para te castigar, mas para te abençoar. Não para te limitar, mas para te libertar. Suas mãos são mais capazes que as suas. Sua sabedoria é mais profunda que a sua. Seu amor é mais perfeito que o seu. Confie em suas mãos, mesmo que não entenda seus planos. Confie em seu coração, mesmo que não compreenda seus caminhos. Confie em seu tempo, mesmo que não coincida com o seu. Porque aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. E enquanto Ele aperfeiçoa essa obra, querida irmã, enquanto Ele tece todos os fios da sua vida em sua tapeçaria, lembre-se de que você está sozinha no processo. Você tem seu Espírito Santo como seu consolador, seu guia, sua fortaleza. Tem sua palavra como sua luz na escuridão. Tem seu povo como sua família de fé e tem sua presença como sua companhia constante. Você nunca está sozinha, nunca está abandonada, nunca está esquecida. Você é preciosa aos seus olhos, é amada além da sua compreensão. É guardada por seu poder e é destinada para a bênção. Estas não são só palavras bonitas, querida amiga. Esta é a realidade espiritual em que você vive. Esta é a verdade que define sua existência. Esta é a promessa sobre a qual você pode construir sua vida. Que estas verdades penetrem até o mais profundo do seu ser. Que se convertam na melodia que seu coração canta a cada dia. Que sejam a lente através da qual você vê cada situação. Que sejam o fundamento sobre o qual você toma cada decisão. Porque quando você vive a partir destas verdades, quando caminha na realidade de quem você é nele, sua vida se torna um testemunho vivo de seu poder, seu amor e sua graça. Você se torna uma carta aberta que outros podem ler. Você se torna uma demonstração prática do que significa viver em bênção. E esse, querida irmã, é o chamado mais alto que você pode ter. Ser uma demonstração viva do amor de Deus em um mundo que desesperadamente precisa vê-lo. Ser uma portadora de esperança no meio da desesperança. Ser uma voz de fé no meio da incredulidade. Ser uma presença de paz no meio do caos. Você não precisa de um título para isto. Não precisa de uma plataforma oficial. Não precisa de reconhecimento público. Só precisa de um coração rendido, uma vida disponível e uma fé que confia que Ele pode fazer muito mais abundantemente do que pedimos ou entendemos. Ele está pronto para te usar, querida amiga. Está pronto para operar através de você. Está pronto para manifestar sua glória em sua vida de maneiras que vão te surpreender. Ele só está esperando o seu sim.
Só está esperando sua rendição completa. Só está esperando que você confie que os planos dele para você são melhores que os seus. Você vai dar isso a ele? Vai lhe entregar não só o que está quebrado, mas também o que está funcionando? Vai lhe confiar não só seu passado, mas também seu futuro? Vai lhe render não só seus fracassos, mas também seus sucessos? Porque quando você o fizer, querida irmã, quando lhe entregar tudo, verá porque valeu a pena esperar, porque valeu a pena confiar, porque valeu a pena seguir crendo quando tudo parecia perdido. Verá que ele realmente faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Verá que seu amor realmente nunca falha. Verá que sua fidelidade realmente chega até as nuvens. Verá que ele realmente é tudo que você precisa e muito mais do que jamais sonhou. E quando você vir tudo isso, seu coração não poderá fazer outra coisa senão adorar. Sua vida não poderá ser outra coisa senão uma oferenda de gratidão. Seu propósito não poderá ser outro senão compartilhar com outros o que ele fez por você. Esse é o círculo belo da vida cristã, querida amiga. Ele te abençoa para que você abençoe outros. Te consola para que você console outros. Te fortalece para que você fortaleça outros. Te ama para que você ame outros. E assim seu reino se estende. Uma vida de cada vez, um coração de cada vez, uma história transformada de cada vez. E você, minha querida irmã, você é parte desse plano glorioso. Você é uma peça essencial em seu quebra-cabeça divino. Você tem um papel que só você pode desempenhar. Não subestime a importância da sua vida. Não minimize o impacto do seu testemunho. Não duvide do valor da sua história. Porque nas mãos de Deus, sua vida comum se torna extraordinária. Sua história imperfeita se torna a perfeita ilustração de sua graça. Seu testemunho quebrado se torna poderosa demonstração de seu poder restaurador. Ele te escolheu, te chamou, te capacitou, te ungiu, te abençoou e agora te está enviando. Não para um lugar distante, necessariamente. Está te enviando para sua família, para seu trabalho, para sua vizinhança, para seu círculo de influência. Está te enviando como sua representante, como sua embaixadora, como sua mão estendida. Está te enviando para ser seus olhos para os que não podem ver a esperança, para ser seus ouvidos para os que precisam ser ouvidos, para ser sua voz para os que não têm voz, para ser suas mãos para os que precisam ser tocados com amor. Essa é sua missão, querida irmã. Essa é sua comissão. Essa é sua bênção e sua responsabilidade. E para essa missão, ele te equipou com tudo o que você precisa. Seu espírito em você, sua palavra em sua mente, seu amor em seu coração, seu poder em suas mãos. Você não precisa de nada mais. Não precisa ser diferente de quem você é. Não precisa ter o que não tem. Só precisa usar o que ele já te deu para a sua glória e para a bênção de outros. E quando caminhar nessa missão com fidelidade e humildade, você experimentará algo maravilhoso. Sua própria vida será abençoada no processo. Porque é impossível ser canal de bênção sem ser abençoada. Com certeza. Aqui está a tradução fiel e completa do trecho fornecido, mantendo a estrutura e a extensão do original. Essa é a sua comissão. Essa é a sua bênção e a sua responsabilidade. E para essa missão, ele te equipou com tudo o que você precisa. Seu espírito em ti, sua palavra em tua mente, seu amor em teu coração, seu poder em tuas mãos. Você precisa de mais nada. Você não precisa ser diferente de quem você é. Você não precisa ter o que não tem. Só precisa usar o que ele já te deu para a sua glória e para a bênção de outros. Gente, só um minutinho aqui. Queria fazer uma pausa super rápida no nosso papo de hoje para compartilhar algo que, de verdade, transformou a minha vida. Talvez você já tenha sentido isso. A gente enfrenta os problemas que parecem impossíveis de resolver, e a gente se pergunta o que eu estou fazendo de errado. Eu passei por isso muitas vezes. Foi quando, por indicação, eu encontrei um livro que mudou completamente a minha forma de pensar e agir. O nome dele é Guia da Mulher Sábia. Esse livro não é só teoria. Ele é um verdadeiro guia prático para a gente aprender a lidar com aqueles desafios que a falta de sabedoria acaba causando no nosso dia a dia, seja em casa, nos relacionamentos ou até na nossa vida pessoal. Ele me ajudou a tomar decisões mais acertadas, a enxergar as situações de um jeito diferente e a ter muito mais paz. Foi uma mudança de chave. E para quem se interessar, o livro está com uma oferta especial. Na descrição,
Tem um link onde você consegue adquirir o seu e ainda ganha, de bônus, um devocional de 30 dias para continuar essa jornada de crescimento. É uma dica de coração, porque eu sei o poder que esse conhecimento tem. E agora, bora voltar para o nosso conteúdo. E quando caminhar nessa missão com fidelidade e humildade, você experimentará algo maravilhoso. Sua própria vida será abençoada no processo. Porque é impossível ser canal de bênção sem ser abençoada. É impossível dar amor sem receber amor. É impossível compartilhar esperança sem experimentar esperança. Deus desenhou o reino de tal maneira que quando abençoamos os outros, somos abençoadas. Quando damos, recebemos. Quando servimos, somos servidas. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Lucas 6:38. Essa é a economia do reino, querida amiga. Funciona ao contrário da economia do mundo. No mundo, você dá e perde. No reino, você dá e ganha. No mundo, você serve e é explorada. No reino, você serve e é honrada. No mundo, você ama e é ferida. No reino, você ama e é amada mais abundantemente. Viva pelos princípios do reino, pelos princípios do mundo. Confie na economia divina, não na lógica humana. Caminhe por fé, não por vista. Porque quando fizer, você experimentará bênçãos que o mundo pode dar e que o mundo não pode tirar. Experimentará a paz que excede todo entendimento, a alegria que é a sua fortaleza, o amor que nunca falha, a esperança que não envergonha, a fé que move montanhas e a vida abundante que Jesus veio te dar. Essa vida abundante é uma promessa para o futuro, querida irmã. É uma realidade disponível agora mesmo. Você tem que esperar até o céu para experimentá-la. Pode começar a vivê-la hoje mesmo, no meio de suas circunstâncias atuais, com os recursos que já tem. Porque a vida abundante se trata de ter mais coisas, trata-se de experimentar mais de Deus. Não se trata de circunstâncias perfeitas. Trata-se de paz perfeita no meio de circunstâncias imperfeitas. Não se trata de ausência de problemas. Trata-se da presença de Deus no meio dos problemas. E essa presença está disponível para você agora mesmo, querida amiga. Ele está aqui, ele está contigo. Ele está em ti, ele está por ti, ele está trabalhando em teu favor, mesmo quando você pode vê-lo. Ele está preparando bênçãos, mesmo quando você pode senti-las. Ele está abrindo portas, mesmo quando você não consegue encontrá-las. Confie em seu trabalho invisível, confie em seu amor inesgotável, confie em seu poder infalível, confie em sua sabedoria inescrutável, confie em sua fidelidade inabalável. E enquanto confia, viva. Viva plenamente, viva alegremente, viva com gratidão, viva com esperança, viva amorosamente, porque essa é a maneira de honrar o presente da vida que Ele te deu. Sua vida é um presente, querida irmã, só para você, mas para todos que Deus coloca em seu caminho. Você é um presente para sua família, para seus amigos, para sua comunidade, para o mundo. Você é uma bênção disfarçada, às vezes até disfarçada para si mesma. Mas Deus te vê como você realmente é, sua obra-prima, seu tesouro, seu deleite. Ele se regozija sobre ti com cânticos. Ele se deleita em ti com seu amor. Ele tem orgulho de ser seu pai. Ele se sente honrado por você levar o nome dele. Nunca se esqueça disso, querida amiga. Nos dias em que você se sentir insignificante, lembre-se de que é significativa para ele. Nos dias em que se sentir não amada, lembre-se de que é amada por ele. Nos dias em que se sentir sem propósito, lembre-se de que tem propósito nele. Ele te criou com intenção, te formou com propósito, te desenhou para a bênção, te destinou para a grandeza. Não a grandeza segundo os padrões do mundo, mas a grandeza segundo os padrões do reino. E essa grandeza se mede por quanto você tem, mas por quanto você dá. Não por quão alto você chega, mas por quantas pessoas você ajuda a subir contigo. Não por quão perfeita você é, mas por quão transparente você é sobre sua imperfeição e a graça de Deus nela. Sabe o que mais me comove, querida irmã? Quando vejo uma mulher que entendeu realmente essas verdades. Seu rosto brilha com uma luz que não vem de cosméticos, mas do Espírito Santo. Sua voz carrega uma autoridade suave que não vem de educação, mas de experiência com Deus. Suas mãos se movem com uma graça que não vem de treinamento, mas de unção.
Ela caminha diferente porque sabe quem é. Fala diferente porque sabe de onde vem seu valor. Ama diferente porque experimentou o amor perfeito. Vive diferente porque entende que sua vida não é sua, mas um presente que ela administra para a glória de Deus. Essa mulher pode ser você, querida amiga. De fato, essa mulher já é você no coração de Deus. Ele te vê não como você é agora, mas como será quando sua obra em ti estiver completa. Ele te vê não com suas limitações atuais, mas com seu potencial eterno. Ele te vê não com seus fracassos passados, mas com seu destino futuro. E esse destino, querida irmã, esse destino é mais belo do que você pode imaginar. Porque inclui só bênção para você, mas bênção através de você para gerações. Inclui não só cura para a sua vida, mas cura que flui da sua vida para outros. Inclui só paz para o seu coração, mas paz que você irradia em cada ambiente onde entra. Lembro-me de uma avó no Tennessee. Ela havia criado 10 filhos sozinha depois que seu marido morreu em um acidente de mineração. A vida tinha sido dura, cheia de sacrifícios e lágrimas. Mas quando a conheci, aos 70 anos, seu rosto irradiava tanta alegria que iluminava toda a sala. Perguntei qual era seu segredo, e ela me disse algo que nunca esqueci. Senhorita Kuhlman, cada dificuldade que enfrentei me ensinou algo novo sobre a fidelidade de Deus. Cada lágrima que derramei foi uma semente de compaixão que agora uso para consolar os outros. Cada noite que fiquei acordada me preocupando me ensinou a confiar mais profundamente nele. Eu não mudaria um único dia da minha vida, porque todos me trouxeram para mais perto de Jesus. Essa é a perspectiva do reino, querida amiga. Essa é a maneira como uma mulher cheia do Espírito Santo vê sua vida. Não como uma série de eventos aleatórios, mas como um plano divino cuidadosamente orquestrado. Não como uma coleção de problemas para sobreviver, mas como oportunidades para ver a glória de Deus se manifestar. Você pode ver sua vida a partir dessa perspectiva. Pode ver como cada dificuldade te tornou mais forte. Como cada perda te ensinou a valorizar o que realmente importa. Como cada desilusão te levou a encontrar sua esperança em algo mais sólido que as circunstâncias. Se você consegue ver isso, então está começando a entender o coração de Deus para com você. Se consegue vislumbrar isso, então está começando a caminhar na verdadeira bênção. Porque a maior bênção é a ausência de dificuldades. A maior bênção é a presença de Deus no meio das dificuldades. E quando você tem essa presença, querida irmã, quando realmente a tem, tudo muda. Suas prioridades mudam, seus medos se reduzem, sua perspectiva se amplia, sua compaixão se aprofunda, sua fé se fortalece, seu amor se expande. Você se torna uma mulher que só fala de Deus, mas que caminha com Deus. Que só conhece sobre seu poder, mas que experimenta seu poder. Que não só crê em suas promessas, mas que vive em suas promessas. E essa, querida amiga, essa é a mulher que Deus sempre quis que você fosse. Essa é a versão de si mesma que Ele viu quando te criou. Essa é a filha que Ele está desenvolvendo através de cada experiência da sua vida. Mas para chegar lá completamente, há algo que você precisa fazer. Você precisa soltar tudo que não é dele para poder receber tudo que é dele. Precisa se esvaziar de si mesma para poder ser cheia dele. Precisa morrer para seus próprios planos para poder viver nos planos dele. Isso não é fácil, querida irmã. Vai contra tudo o que nossa natureza humana quer fazer. Queremos controlar, não confiar. Queremos entender antes de obedecer. Queremos garantias antes de dar passos de fé. Mas o reino de Deus opera de maneira diferente. Requer fé antes de ver, requer obediência antes de entender, requer rendição antes de receber. Confia no Senhor de todo o teu coração, e te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Confiar de todo o coração significa reter nada. Significa entregar-lhe seu casamento, mesmo que não saiba como ele vai consertá-lo. Significa entregar-lhe seus filhos, mesmo que não saiba como vai alcançá-los. Significa entregar-lhe seu futuro, mesmo que não saiba que planos ele tem para você. Havia uma mulher em Dallas que estava lutando para salvar seu casamento há anos. Havia feito tudo o que era humanamente possível: terapia, livros, conferências, mudanças em si mesma. Mas nada funcionava. Seu marido continuava distante, crítico, emocionalmente ausente. Uma noite, depois de outra discussão terrível,
Ela se prostrou em seu quarto e finalmente fez o que deveria ter feito desde o início. Entregou completamente seu casamento a Deus. Sem condições, sem planos B, sem timidez. Completamente. Senhor, ela disse, eu não consigo mais consertar isso. Não vou mais tentar controlar. Se queres salvar meu casamento, faze-o. Se não, dá-me graça para o que vier. Mas eu não vou mais carregar isso sozinha. E sabe o que aconteceu, querida? Naquele momento de rendição total, algo mudou. Não imediatamente em seu marido, mas nela. A ansiedade se foi, o desespero se foi, a amargura se foi. Foi substituída por uma paz sobrenatural, por uma alegria inexplicável, por um amor que não dependia da resposta de seu marido. E quando ele viu essa mudança nela, quando viu que ela não estava mais desesperada por seu afeto, não estava mais tentando mudá-lo, não estava mais vivendo sua vida em função de seus humores, algo nele mudou também. Ele começou a se sentir atraído novamente por ela. Começou a se perguntar o que tinha acontecido. Começou a buscar o que ela havia encontrado. E 6 meses depois, ambos estavam sentados na primeira fila da minha reunião, de mãos dadas, chorando, enquanto o Espírito Santo restaurava completamente o que havia sido quebrado. Você vê como funciona, querida irmã? Quando você solta o controle, Deus assume o controle. Quando você para de tentar consertar as coisas, Ele as conserta. Quando você se rende, Ele luta por você. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Estar calada não significa ser passiva. Significa estar em paz enquanto Deus opera. Significa confiar enquanto Ele age. Significa descansar enquanto Ele trabalha. Significa adorar enquanto Ele batalha. E essa tranquilidade, essa paz no meio da batalha, é um dos sinais mais poderosos de uma mulher que vive em bênção. Porque o mundo não consegue entender como você pode estar calma quando tudo está caótico. Não consegue compreender como você pode ter alegria quando tudo está difícil. Não consegue explicar como você pode ter esperança quando tudo parece sem esperança. Essa calma sobrenatural é um testemunho. Essa alegria inexplicável é uma pregação. Essa esperança inabalável é uma demonstração do poder de Deus. E quando as pessoas veem isso, quando realmente veem, elas querem o que você tem. Não querem seus sermões, querem sua paz. Não querem suas respostas teológicas, querem seu descanso espiritual. Não querem seu conhecimento bíblico, querem sua experiência pessoal com Deus. E essa experiência, querida irmã, essa experiência não pode ser fingida, não pode ser fabricada, não pode ser imitada. Ou você a tem, ou não a tem. E se você a tem, as pessoas vão notar, mesmo que você nunca diga uma palavra sobre Deus. Sua vida vai pregar mais alto que sua boca. Seu caráter vai testemunhar mais claramente que suas palavras. Sua presença vai ministrar mais profundamente que seus sermões. Porque quando você realmente experimentou a Deus, quando realmente foi tocada por seu poder, quando realmente foi transformada por seu amor, há algo diferente em você que não pode ser escondido. É como uma fragrância que você leva consigo aonde vai. É como uma luz que brilha através de você, mesmo que não perceba. É como uma música celestial que sua vida canta sem que você saiba que está cantando. Você já notou como há certas pessoas que simplesmente te fazem sentir melhor quando estão por perto? Elas necessariamente dizem coisas profundas, não necessariamente fazem coisas espetaculares, mas há algo em sua presença que traz paz, que traz esperança, que traz amor. Essas são as pessoas que aprenderam a viver na presença de Deus, que permitiram que Ele as enchesse tanto que, quando se movem pelo mundo, derramam o que está dentro delas. E o que está dentro é Ele. Você pode ser uma dessas pessoas, querida amiga. De fato, Deus quer que você seja uma dessas pessoas. Ele quer te encher tanto de si mesmo, que onde quer que você vá, as pessoas sintam a presença dele. Que quando você fala, elas escutem a voz dele através da sua voz. Que quando você sorri, elas vejam o amor dele através do seu sorriso. Que quando você abraça, elas sintam o abraço dele através do seu abraço. Isso é o que significa ser uma portadora de sua presença. Isso é o que significa ser uma embaixadora de seu reino. Isso é o que significa viver em bênção de tal maneira que você abençoa os outros simplesmente por ser quem você é nele. Mas para chegar a esse lugar, querida irmã, você precisa de tempo com ele.
Precisa de momentos silenciosos onde não há agenda, onde não há petições, onde não há pressa. Só você e ele, coração com coração, espírito com espírito. Nesses momentos silenciosos, algo belo acontece. Você começa a assumir o caráter dele, começa a refletir a natureza dele, começa a amar com o amor dele, começa a ver com os olhos dele, começa a sentir com o coração dele. É como quando duas pessoas estão casadas há muitos anos e começam a se parecer, a falar igual, a pensar de maneira semelhante. Passaram tanto tempo juntas que absorveram características uma da outra. Assim é com Deus, querida amiga. Quando você passa tempo real com Ele, quando realmente o busca, quando realmente o adora, você começa a absorver o caráter dele, começa a refletir a imagem dele, começa a manifestar a natureza dele. E essa é a verdadeira transformação. Não é mudar seu comportamento de fora para dentro. É ser mudada de dentro para fora. Não é tentar ser boa, é permitir que a bondade dele flua através de você. Não é se esforçar para amar. É permitir que o amor dele te encha tanto que você não consegue evitar derramá-lo. Quando foi a última vez que você se sentou em silêncio com Deus, sem agenda? Quando foi a última vez que o buscou só pela alegria de estar com ele? Quando foi a última vez que o adorou sem pedir nada em troca? Esse tipo de intimidade com Deus é o que transforma sua vida de comum para extraordinária. É o que converte seu testemunho de informação em inspiração. É o que muda seu ministério de trabalho para adoração. Porque quando você realmente conhece a Deus, quando realmente experimentou seu amor, quando realmente foi tocada por seu poder, você não consegue evitar falar dele. Não o faz por obrigação, o faz por transbordamento. É como uma fonte que brota naturalmente. É como um rio que flui espontaneamente. É como um fogo que arde constantemente. Você não precisa acendê-lo, só precisa mantê-lo alimentado. E você o alimenta com tempo em sua presença, com momentos de adoração, com leituras de sua palavra que tocam seu coração, com orações que nascem da intimidade, não da religiosidade, com jejuns que te aproximam mais dele, com serviço que flui do amor, não do dever. Quando você faz essas coisas consistentemente, querida irmã, quando realmente faz da intimidade com Deus sua prioridade, algo poderoso começa a acontecer em sua vida. As coisas que antes te preocupavam já não têm o mesmo poder sobre você. As pessoas que antes te feriam já não podem roubar sua paz. As circunstâncias que antes te derrotavam já não podem quebrar sua esperança. Por quê? Porque sua fonte de alegria já não está nas coisas externas, está na relação interna que você tem com Ele. Sua paz já não depende de que tudo esteja bem lá fora, depende de saber que Ele está contigo aqui dentro. Sua esperança já não se baseia no que você pode ver, baseia-se no que você sabe que Ele pode fazer. Esta é a estabilidade que vem de uma vida enraizada em Deus, querida amiga. Esta é a segurança que experimenta uma mulher que realmente sabe quem é nele. Esta é a confiança que tem alguém que aprendeu a viver a partir do amor dele para fora, das circunstâncias para dentro. E quando você vive a partir dessa estabilidade interna, dessa segurança espiritual, dessa confiança divina, sua vida se torna um refúgio para outros. Você se torna o tipo de pessoa quem outros recorrem quando estão feridos. Você se torna o tipo de amiga que outros buscam quando precisam de conselho. Você se torna o tipo de mulher que outros admiram e querem imitar. Mas não porque você é perfeita, mas porque é real. Não porque tem todas as respostas, mas porque conhece aquele que as tem. Não porque sua vida é fácil, mas porque aprendeu a encontrar Deus no meio das dificuldades. Havia uma mulher em minha igreja que passou por mais tragédias em 10 anos do que a maioria das pessoas em toda uma vida. Perdeu o marido em um acidente de carro. Seu filho mais velho foi diagnosticado com câncer. Sua casa pegou fogo, perdeu o emprego. Sua mãe desenvolveu Alzheimer. Qualquer pessoa normal teria ficado amargurada, com raiva, questionando a Deus. Mas toda vez que eu a via, ela tinha aquela paz sobrenatural que só vem dele. Toda vez que falava, suas palavras traziam esperança, não desesperança. Toda vez que orava por outros, milagres aconteciam. Um dia, perguntei a ela como era possível. Como ela conseguia manter aquela fé no meio de tantas perdas? Como podia ter aquela paz no meio de tanta dor? Sua resposta me marcou para sempre. Catherine, cada perda me ensinou que a única coisa que ninguém pode me tirar é minha relação com Jesus. Cada dor me aproximou mais do seu coração.
Cada tragédia me mostrou que Ele realmente está comigo em tudo. Eu não mudaria essas experiências porque elas me trouxeram uma intimidade com Deus que eu nunca teria de outra maneira. Você pode ver a sabedoria em suas palavras, querida irmã? Pode entender a profundidade de sua revelação? Ela havia aprendido que as maiores bênçãos não são as que protegem das dificuldades, mas as que sustentam através das dificuldades. Havia aprendido que a presença de Deus é mais valiosa que a ausência de problemas, que sua companhia é mais preciosa que sua conveniência, que seu amor é mais importante que sua libertação. E quando você entende isso, querida amiga, quando realmente entende isso, você experimenta uma liberdade que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar. Experimenta uma alegria que não depende das circunstâncias. Experimenta uma paz que transcende o entendimento. Experimenta um amor que nunca falha. Essa é a vida abundante que Jesus veio te dar. Não uma vida sem problemas, mas uma vida com propósito no meio dos problemas. Não uma vida sem dor, mas uma vida com significado através da dor. Não uma vida sem lágrimas, mas uma vida onde as lágrimas se convertem em pérolas de sabedoria. E essa vida está disponível para você agora mesmo, querida irmã. Você não tem que esperar até que sua situação mude. Não tem que esperar até que seus problemas se resolvam. Não tem que esperar até que se sinta pronta. Pode começar a vivê-la hoje mesmo, no meio do que quer que esteja enfrentando, com as circunstâncias que tem agora, sendo quem você é neste momento. Porque a vida abundante é um destino ao qual se chega, é uma maneira de viajar. Não é algo que você obtém quando tudo está perfeito. É algo que você experimenta enquanto tudo está sendo aperfeiçoado nas mãos de Deus. Você está pronta para essa vida, querida amiga? Está pronta para deixar de viver em modo de sobrevivência e começar a viver em modo de vitória? Está pronta para deixar de ser vítima das circunstâncias e se tornar vencedora em Cristo? Se sua resposta é sim, então comece agora mesmo. Comece declarando quem você é nele, não o que você sente sobre si mesma. Comece confessando as promessas dele, os seus problemas. Comece agradecendo pelo que você tem, não se queixando pelo que não tem. Comece cada dia buscando o rosto dele antes de enfrentar suas responsabilidades. Comece cada conversa pedindo a sabedoria dele antes de dar suas opiniões. Comece cada decisão consultando a vontade dele antes de seguir sua intuição. E no final de cada dia, em vez de repassar tudo que deu errado, repasse tudo que ele fez de certo. Em vez de se focar no que você conseguiu, foque-se em como ele te sustentou. Em vez de se preocupar com o amanhã, agradeça por como ele cuidou de você hoje. Estes são hábitos simples, querida irmã, mas são hábitos que transformam vidas. São práticas pequenas que produzem resultados grandes. São disciplinas comuns que criam destinos extraordinários. E quando você as implementa consistentemente, quando as faz parte da sua rotina diária, quando as converte em seu estilo de vida normal, algo belo começa a acontecer. Sua perspectiva muda, sua atitude melhora, sua fé se fortalece, seu amor se expande, sua vida se transforma. Não da noite para o dia, mas gradualmente, consistentemente, permanentemente. Como um jardim que se rega diariamente, como uma casa que se constrói tijolo por tijolo, como uma amizade que se cultiva conversa por conversa. A verdadeira transformação quase sempre é um processo, não um evento. É uma série de decisões pequenas e consistentes, não uma mudança grande e dramática. É como o amanhecer, gradual, mas inevitável. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar de vez, quero compartilhar uma coisa que tem me ajudado demais. Sabe quando a gente tem a impressão de que a vida tá uma bagunça e que falta um mapa pra gente se guiar? Eu me sentia assim. E a falta de sabedoria para lidar com certas situações acabava me sobrecarregando de um jeito que vocês não imaginam. Foi aí que eu conheci um livro chamado Guia da Mulher Sábia. Esse livro foi uma virada de chave. Ele me ensinou a resolver problemas que antes pareciam gigantes, me deu uma nova perspectiva e, de verdade, trouxe mais paz para o meu dia a dia. É um guia prático, cheio de sabedoria que a gente pode aplicar na nossa vida real. E ele fez tanta diferença para mim que eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link na descrição. E o melhor, comprando por lá, você ainda ganha um devocional de 30 dias de graça para continuar essa jornada de crescimento. De coração, se você sente que precisa de uma luz para algumas áreas da sua vida, dá uma olhada.
Tenho certeza de que vai valer a pena. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.